minhas estrelas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de geometria de hoje, a gente vai revisar a soma dos ângulos internos e externos de um polígono e vamos ver ângulos internos e ângulos externos, a calcular a medida de cada um deles. Então, observem. Soma dos ângulos internos é dada por SI, né? Soma interna. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo com N lados é dada pela formulazinha vista anteriormente. SI é igual a N menos 2, que multiplica 180. O N representa a quantidade de lados que possui o polígono. Soma dos ângulos externos, que é o SE, soma externa. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo com N lados é igual a 360 graus. Significa dizer que todo e qualquer polígono, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360 graus. Bem simples. Polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Um polígono é regular quando ele é equilátero, ou seja, possui todos os lados congruentes com a mesma medida, e equiângulo, ou seja, possui todos os ângulos congruentes. Então, para um polígono ele ser regular, ele precisa ter os lados e os ângulos iguais. Todo polígono regular ele possui um ponto equidistante dos seus vértices e dos seus lados. Esses lados é chamado de centro do polígono, certo? A distância do centro do polígono regular aos seus lados é chamado de apótema do polígono regular. Então, todo polígono ele possui esse ponto equidistante dos seus vértices e dos seus lados, que é chamado de centro do polígono. Ângulos de um polígono regular. Então, podemos determinar, né, o valor do ângulo interno e o valor que possui um ângulo externo. Então, como é que a gente calcula o ângulo interno, quanto é que mede o valor de um ângulo interno e de um ângulo externo? Para a gente calcular a medida de um ângulo interno de um polígono, nós iremos pegar o SI, que é a soma interna de todos os ângulos, e vamos dividir pela quantidade de lados que possui o polígono, certo? Exemplo, um triângulo, vamos dizer que a soma interna de um triângulo é 180 graus. Para a gente descobrir o AI, que é o ângulo interno, a gente vai dividir essa soma interna pela quantidade de lados que possui o polígono. No caso, como é um triângulo, ele possui 3 lados. Então, pegaremos 180 e dividimos para 3 e determinamos o valor do ângulo interno do triângulo. Para calcular o valor do ângulo externo, nós iremos pegar o SE e iremos dividir pela quantidade de lados. Só que a gente viu anteriormente que todo e qualquer polígono possui uma soma externa de 360 graus. Então, pegaremos 360 graus e dividimos pela quantidade de lados. E aí determinamos qual o valor de cada ângulo externo de um polígono. Então, vocês vão ficar agora com o exercício proposto, certo? No capítulo 9, a página 165, as questões 20, 21 e 22.